Olá, meus amigos. Bom dia para quem vai assistir durante o dia, boa tarde para quem vai assistir durante a tarde, ou boa noite para quem vai assistir esta aula durante a noite. O meu nome é Arley, eu sou professor de Direito, né? Me dedico aos estudos de Direito Constitucional, Direito Processual Civil, Direito Eleitoral. Já estive aí do lado de vocês, concurseiros, e hoje eu vou apresentar uma aula para aqueles que vão ingressar no mundo dos concursos, talvez pela primeira vez, né, sobre um assunto que certamente cairá no concurso que você for fazer para os tribunais de justiça, Tribunal Regional Eleitoral, Tribunal Superior Eleitoral, concurso unificado. Enfim, essa matéria, a matéria do direito processual civil, é uma matéria muito recorrente nos concursos para tribunais. Então, hoje eu vou ministrar uma aula para vocês, para que vocês se ambientem nesse assunto, né? Eu pretendo ministrar um curso inteiro de Direito Processual Civil, para que todos os alunos, sejam aqueles que já são bacharéis em Direito, possam revisar a matéria e acertar as provas de concurso da FGV, as questões de concurso, seja para aqueles que estão ingressando agora nos estudos para concurso público. Nesse sentido, meus amigos, essa aula, portanto, terá como foco fazer uma introdução para vocês sobre o que é o direito processual civil, certo? Então, vamos começar a nossa aula. Eu gosto de usar como ferramenta de apresentação das minhas aulas, Prezi, né, que é uma ferramenta muito interessante, e eu indico a todos que aprendam a utilizá-la para fazer suas apresentações. Ela é dinâmica e vocês vão perceber aqui ao longo da nossa exposição. Beleza. Vou aqui abrir a nossa tela e vamos ao nosso curso de introdução ao processo, né? Veja bem, antes de nós começarmos a falar sobre o que é o processo, para muitos que estão ingressando agora no ramo dos estudos para concurso, sequer as pessoas têm a noção do que seja o direito, né? Então, eu acho que cabe uma pequena introdução sobre o que é o direito, porque muitos que fazem concurso não são bacharéis em direito, vêm de outras áreas, né? Eu, por exemplo, quando ingressei nos estudos de concurso, quando estava ao lado de vocês, eu era tecnólogo em informática e engenheiro de computação. Só vim me formar em direito depois que já estava exercendo o meu cargo público. Hoje eu exerço o cargo de analista judiciário no Tribunal Regional Eleitoral e sou professor universitário, né? Mas eu ingressei na carreira sem ser bacharel em direito, certo? Então, muitas pessoas que fazem o concurso fazem dessa forma. Então, nesse sentido, é preciso apresentar uma visão geral do que é o direito para essas pessoas, para que elas comecem a se ambientar e ter uma noção geral do ramo de estudo a qual nós vamos começar a nos dedicar a partir de hoje. Perfeito? Então, no primeiro momento, eu tenho que responder para vocês a seguinte pergunta: o que é o direito? Doutores, o direito, ele é um fenômeno, certo? Que decorre, que nasce e que tem na sua essência três elementos básicos que o fundamentam e que o fazem nascer. Essas lições, essa percepção de a existência de três elementos que compõem o direito, ela é uma lição do professor Miguel Reale, um grande filósofo do direito brasileiro, que conseguiu sintetizar os elementos que compõem o direito de forma bastante didática. E ele, nas suas lições preliminares de direito, ensina que o direito é composto, é formado por três elementos: o fato social que acontece em determinado grupo social, o valor que esse grupo social atribui a esse fato e, a depender do valor que esse grupo social e da relevância desse fato perante esse grupo social que o valora, esse grupo social cria uma norma jurídica. Então, o direito, ele nasce, ele se forma a partir desses três elementos básicos. Então, imagine, o direito veio para organizar a vida em sociedade, né? A vida civilizada, evitar a barbárie.
Então, evitando a barbárie, a sociedade civilizada se desenvolveu e o direito veio surgindo como um instrumento um instrumento civilizacional, de pacificação social. E ele, portanto, surge nas lições do professor Halley desse modo. Há fatos sociais no grupo social que causam desequilíbrio nessa convivência harmônica desse grupo social, ou que são favoráveis à convivência harmônica desse grupo social. Os fatos sociais que causam desequilíbrio são valorados negativamente por esse grupo social, e esse grupo social cria uma norma jurídica para regular este fato. Se o fato social for valorado positivamente, esse grupo social vai valorar esse fato de forma positiva e vai criar normas que incentivem a ocorrência desses fatos sociais. Um fato social, por exemplo, que torna a vida incivilizada, a vida harmônica entre o grupo social, torna ela perigosa, que cria desequilíbrio nessa vida harmônica do grupo social, por exemplo, o homicídio. O homicídio é um fato que foi valorado negativamente pelo grupo social, pela sociedade organizada. E, ao ser valorado negativamente, se instituiu uma norma jurídica para regular as sanções que reprovam a ocorrência desse fato social. Então, o direito nasce dessa forma, certo? Esse é um resumo muito básico, né, muito rápido, para que vocês compreendam o fenômeno jurídico que faz surgir o direito. Bom, se vocês quiserem se especializar mais sobre esse assunto, vocês precisaram ler sobre a teoria tridimensional do direito, prevista na obra do professor Miguel Reale, chamada Lições Preliminares do Direito. Mas, então, dado essa noção geral do que é o direito, nós vamos debater o principal ramo de todo o direito que regula a nossa vida. Ramo, inclusive, que é fonte primeira de todos os demais sub-ramos do direito, que é o direito constitucional. O direito, meus amigos, ele pode ser visto como uma árvore, né? O direito é uno, certo? O direito é uno. Mas para ensinar, para apresentar aos alunos de forma mais didática, a doutrina, os estudiosos do direito, o dividem em sub-ramos, mas ele deve ser visto como algo único. Se você for estudar o direito mais a fundo, filosoficamente, você perceberá que ele é uma ferramenta que tem unidade, né, para servir ao desenvolvimento de uma civilização, de um grupo social de forma pacífica. Pacificar esses conflitos sociais, esses conflitos intersubjetivos de membros de um determinado grupo social. E o direito constitucional é o primeiro ramo do direito, porque é aquele que funda um Estado, funda um ordenamento jurídico. E é a partir do direito constitucional e dos princípios lá trazidos, das regras lá trazidas, enfim, das normas definidas no direito constitucional, que se desenvolvem todos os demais ramos do direito. Inclusive, o ramo do direito que nós vamos começar a estudar agora, que é o direito processual civil, certo? O direito processual civil é um ramo do ordenamento jurídico brasileiro que decorre, que tem seus princípios fundantes, que tem sua base no direito constitucional, na nossa Constituição da República Federativa do Brasil, certo? Então, se o direito constitucional é visto como uma árvore, os galhos dessa árvore, né, são os vários ramos do direito. Nós temos como galhos da árvore, decorrendo desse direito uno, cujo tronco é o direito constitucional, os demais ramos do direito: o direito penal, o direito civil, o direito administrativo, o direito processual penal, o direito processual civil, que é o que nós vamos nos dedicar aqui, o direito do trabalho, o direito previdenciário, o direito tributário, o direito ambiental, o direito urbanístico, o direito de trânsito, enfim, todos os sub-ramos dessa árvore que possuem normas jurídicas que regulam a vida social. Certo? Então, estou tentando apresentar para vocês essa noção inicial do que é o direito e do objeto do nosso estudo nesse curso de Direito Processual Civil. Como eu disse, o objeto nesse nosso curso é o Direito Processual Civil. Né? Nós vamos nos dedicar a estudar este ramo do direito para que vocês, meus queridos alunos, consigam fazer qualquer prova de concurso, qualquer questão de concurso que venha cair sobre esse tema. Consigam
interpretar, compreender os conceitos e responder corretamente às várias provas objetivas aí dos concursos que virão para os tribunais de justiça e para os demais tribunais do Brasil, né? Concurso unificado do TSE, tribunais regionais federais, porque essa matéria é comum a vários concursos públicos, né? Para ingresso em várias carreiras públicas nos tribunais, certo? E a nossa principal fonte de estudo vai ser o Código de Processo Civil, a Lei 13.105 de 2015, né? O novo Código de Processo Civil. Todas as nossas aulas serão baseadas em questões de provas anteriores, à luz das normas existentes no Código de Processo Civil. Beleza, beleza. Dito isso, então a gente vai debater agora qual seria a função, certo, do direito processual civil, já que o direito processual civil é um ramo do direito constitucional. Vejam bem, dentro do grupo social, os indivíduos que compõem esse grupo social mantêm relações as mais diversas, certo? Numa sociedade como a nossa, por exemplo, nós mantemos relações comerciais, né, relações econômicas, relações familiares, relações que têm a ver com herança, direito de herança, né, relações patrimoniais. E o CPC, que é o Código de Processo Civil, é um instrumento, é a ferramenta utilizada para garantir que esses conflitos humanos que acontecem no seio de uma sociedade civilizada não sejam resolvidos através da força, através da barbárie. Não. O CPC existe, ele é um regramento, um conjunto de regras, princípios, que visa regular o modo de resolver esses conflitos de forma pacífica. Tentando, ao final desse procedimento, desse conjunto de atos intercalados, que é o processo, por meio da participação de um terceiro imparcial, que é o juiz, né, que tem jurisdição, certo? Que esse indivíduo, que esse juiz, essa autoridade do Estado, diga ao final de um ritual previsto nesse CPC quem é todo o direito, quem tem razão, tratando as partes, aquele que se sente lesado e aquele que busca o judiciário para restabelecer, ressarcir a lesão que teve, esse terceiro interessado garantindo eles um tratamento isonômico, dê, ao final desse conjunto de procedimentos, que é o processo, a solução final, pacífica, dizendo de quem é o direito, e, portanto, tendo força para fazer valer o direito daquele que foi lesado em seu direito, ou foi ameaçado de lesão ao seu direito. Então, o direito processual civil é uma ferramenta utilizada pelo Estado, que tem jurisdição, o Estado juiz, para resolver os conflitos intersubjetivos entre os sujeitos de um grupo social. No nosso caso, o CPC brasileiro, dentro dos indivíduos que compõem a sociedade brasileira. Certo, meus amigos? E essa característica, já vou aqui introduzir para vocês uma característica desse ser imparcial, chamado juiz, é um atributo que ele possui de poder dizer o direito, ou seja, ele tem o que nós chamamos de jurisdição. Jurisdição é capacidade, poder, exercício de uma função do Estado, típica do Estado, de dizer o direito, certo? Dizer quem tem razão dentro daquele conflito, a partir dessas regras pré-definidas e de um processo, de um conjunto de procedimentos para averiguar as alegações do autor, do réu, as provas trazidas por esses autores e réu, e assim, ao final, decidir de quem tem o direito, dar o direito a quem tem, certo? Portanto, fazer justiça, né? Dar ao direito a quem tem é fazer justiça. Tá certo, meus amigos? Então, jurisdição, portanto, é esse atributo que o juiz tem, que o Estado juiz, essa autoridade que está autorizada pela Constituição e pela lei do CPC a dizer o direito, a exercer jurisdição de forma definitiva. No Brasil, nós temos um sistema único de jurisdição. Há países que têm dois sistemas de jurisdição, jurisdição administrativa e jurisdição judicial, digamos assim. No Brasil, nós escolhemos a nossa Constituição, que é a norma fundante de todo o ordenamento jurídico, é o tronco da árvore,
nós escolhemos o sistema de jurisdição una, certo? Nós vamos estudar com mais detalhes nas próximas aulas. Então, o direito, né? O direito é o Estado juiz é essa autoridade, certo? Que tem esse atributo chamado jurisdição para resolver os conflitos subjetivos a partir de uma autorização dada pela Constituição, que é a legislação que funda o Estado e atribui as competências para as autoridades públicas, e a partir de regras estabelecidas no Código de Processo Civil e em outras normas, dizer quem tem o direito após a solução desses conflitos, para evitar que cada um tente fazer conflito, tente fazer a justiça com as próprias mãos na seara do processo, na seara dos conflitos de natureza civil. Então, o juiz é essa autoridade que faz isso, certo? Ele possui, portanto, jurisdição. E o processo civil, portanto, é uma ferramenta para resolver esses conflitos subjetivos. Esse processo civil será o nosso objeto de estudo, certo? Ao longo do nosso curso. E aí eu pergunto a vocês o seguinte: como é que isso cai na prova? Eu trouxe aqui uma pequena questão para vocês perceberem o papel desse juiz, né? E como poderia cair, né? Uma questão que envolva jurisdição, a atuação do juiz na solução de conflitos. Vamos lá. Diz aqui a questão seguinte: segundo as normas processuais, o juiz de primeiro grau decide a lide por meio de uma decisão chamada... Veja, o juiz, quando ele vai dizer o direito, resolvendo aquele conflito intersubjetivo após um conjunto de atos sequencialmente organizados, previstos no Código de Processo Civil, que é o que nós vamos estudar ao longo do nosso curso, certo? Ele decide proferir um ato descrito no Código de Processo Civil como sentença. Certo? Ele decide a lide. O que é a lide, professor? A lide é sinônimo de o conflito, para aqueles que não são do ramo jurídico. A lide é um conflito, certo? O conflito entre duas partes que chegou ao juiz para que ele decida e diga quem tem razão ao final de um conjunto de atos, conjunto de procedimentos para formar a conclusão do juiz, em que o autor pode falar, apresentar as suas teses, o réu pode falar, apresentar as suas teses, apresentar os documentos que provam as suas teses, testemunhas, vídeos, áudios, documentos escritos, enfim. Ambos apresentam isso e o juiz, a partir da oitiva, né, de ouvir essas duas partes, vê quais são os fatos e se aqueles fatos de fato aconteceram, se estão provados, e a quem o ordenamento jurídico dá o direito quanto à realização daqueles fatos, certo? Então, o juiz decide um ato chamado sentença, e aqui nós temos a explicação, certo, da decisão e do gabarito dessa questão, que eu acabei de dizer para vocês, certo? Diz o artigo 203 do CPC que os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. Eu apresentei para vocês apenas um exemplo, que é a decisão final em um processo, proferida por um juiz, se chama sentença. A decisão que decide a lide de forma definitiva, certo? Parágrafo 1º. Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, a sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos artigos 485 e 487, põe fim à fase de conhecimento do processo, a fase cognitiva, bem como extingue a execução. A decisão interlocutória também é uma decisão proferida por um magistrado, por um juiz, né? Só que ela é dada durante o iter, durante a caminhada processual, de forma incidental, resolvendo questões incidentais que não resolvem o mérito por si como um todo, apenas resolvem questões pontuais que vão acontecendo durante o andar da carruagem do processo, certo? E os despachos são atos, provimentos judiciais que não têm conteúdo decisório, né, mas que fazem com que o processo siga o seu impulso, o seu andamento oficial. Tá bom, meus amigos? A lei também diz o seguinte, que os atos meramente ordinatórios são aqueles atos que dão
andamento ao processo que não tem conteúdo decisório, eles podem ser praticados pelo servidor do judiciário, pelo serventuário da justiça, que é aquilo que vocês serão caso vocês ingressem, consigam ser aprovados no concurso do Tribunal Superior Eleitoral, ou do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, enfim, os atos dos servidores são chamados atos ordinatórios. Eles não precisam de despacho, eles já decorrem da lei e podem ser executados de ofício pelo próprio servidor, que é o que vocês pretendem ser, que é o que eu sou na minha vida profissional no TRE. Bom, meus amigos? Então, dito isso, vamos apresentar aqui algumas pequenas informações finais do curso que nós pretendemos apresentar para vocês. Esse curso de processo civil vai ter como foco principal questões da Fundação Getúlio Vargas, porque esse curso de processo civil está sendo mirado principalmente para o concurso do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, que vai acontecer em breve, aí está na iminência de sair, certo? O objetivo do curso não é tornar nenhum de vocês um jurista, um processualista, um doutrinador. O objetivo do curso é permitir o grau de aprofundamento necessário para que vocês possam fazer as questões e acertar as questões. Mesmo aqueles que não são formados em direito, possam concorrer de igual para igual com aqueles que já são bacharéis em direito, certo? E para quem já é bacharel em direito, já é formado em direito, esse curso vai servir de revisão e vai ensinar a vocês como os assuntos de processo civil caem nas provas e como resolver as questões dessas provas de modo a acertar uma porcentagem elevada e poder alcançar a aprovação no respectivo certame, certo? O foco, portanto, é o concurso resolução de questões e ensinamento dos conceitos a partir da resolução dessas questões, que são questões de concursos anteriores formuladas pela Fundação Getúlio Vargas, que nós vamos tentar, através delas, de forma mais ágil, mais célere possível, permitir que vocês compreendam o assunto e consigam acertar as questões que vão cair na prova do certame que vai acontecer em relação ao TJ do Rio Grande do Norte, tá bom? E para finalizar nossa exposição, eu apresento aqui para vocês o meu contato. O meu e-mail profissional é profarleysouza@gmail.com. Eu estou aberto aí e à disposição para mentorias. Eu já estive aí do lado de vocês, né? Eu tenho alguma experiência com concurso, até porque já fui aprovado em alguns, né? Hoje, infelizmente, já existe uma carreira que me deu um padrão de dignidade que me torna, diríamos assim, satisfeito, certo? Mas, tendo alcançado isso, acho importante passar essa minha experiência para que outras pessoas ingressem no setor público através do seu próprio mérito, através do concurso, através da porta de entrada do Estado brasileiro, que é o concurso público, né, que entra-se através de mérito, e eu quero ajudar vocês, aqueles que quiserem uma ajuda, né, que ainda estão meio perdidos nesse início de estudo, eu quero ajudar vocês a alcançar esse objetivo. E eu tenho um canal no YouTube que eu estou começando a alimentar a partir de agora, com essas aulas e com futuros cursos que eu também pretendo ministrar. Pretendo fazer um curso de Direito Eleitoral, voltado para concurso, pretendo finalizar esse curso de Direito Processual Civil, quem sabe até fazer um dia um curso de Direito Constitucional, porque como eu exerço a função de professor, eu estou sempre estudando esses assuntos, certo, meus amigos? Então, queria agradecer a atenção de todos, obrigado e até a próxima.